Olá, alunos! Vamos iniciar o capítulo 2, Operações com números naturais. Então, vocês irão fazer a leitura do Aquecendo e do Pensando Nisso. Vamos ler, então, Mãos à obra. Adição e subtração. Você já sabe que adicionar significa juntar, somar ou reunir e subtrair. Significa tirar ou retirar. Em matemática, essas ações são representadas pelas operações de adição e subtração. Assim, se tivermos, por exemplo, um carro com uma quilometragem de 5.350 quilômetros e fizermos uma viagem de 250 quilômetros, estaremos adicionando essa quantidade à quilometragem, de tal forma que esta atingirá 5.600 quilômetros. Por outro lado, se tivermos R$60 no bolso e fizermos uma compra de R$16, estaremos subtraindo essa quantia do total que tínhamos, ficando com R$44. Veja como se denominam as parcelas envolvidas nessa subtração. Então, esta aqui é o minuendo, este aqui subtraindo e aqui nós temos a diferença. A subtração também representa situações em que temos uma quantidade ou valor e desejamos saber quanto falta para chegar a um outro. Suponha, por exemplo, que o odômetro, aparelho que mede a quilometragem rodada por um veículo acoplado ao velocímetro de um automóvel, marque 7.777 quilômetros e que o proprietário deseja calcular quantos quilômetros faltam para a revisão dos 10.000 quilômetros. A diferença de 10.000 menos 7.777 é igual a 2.223. Representa a quilometragem que falta para a revisão. A subtração também é muito utilizada em situações em que precisamos calcular quantidades excedentes, ou seja, saber quanto se tem a mais em relação a uma determinada quantidade ou valor. Se a população de uma cidade variou de 26.500 habitantes para 29.200 no último censo realizado, podemos dizer que tem agora 29.200 menos 26.500, que é igual a 2.700 habitantes a mais. Atividades. Número 1. Analise a seguinte situação. Roberto tinha algumas moedas. Ele deu 13 para Carlos, ficando com 18. Quantas moedas Roberto tinha? Para resolver este problema, Felipe armou a operação seguinte, no qual este valor aqui representa o valor desconhecido. Então, ele ficou com 18 e ele deu 13. Que conta que nós temos que fazer aqui para descobrir o valor desconhecido? Letra A. Observe o que Felipe escreveu e responda às questões propostas. Qual a operação está indicada? Letra B. Para determinar o número de moedas que Roberto tinha, qual operação Felipe deve fazer? Letra C. Faça as operações e indique o resultado final. Então, vamos pensar um pouquinho e vamos resolver o número 1. Número 2. Um ônibus percorre uma estrada de quilômetro 108 até o quilômetro 240. Quantos quilômetros ele percorreu? O que nós vamos fazer? Adição ou subtração? Pensa aí. 3. Você está no quilômetro 380 da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Salvador. Passará pelo quilômetro 395 e de lá ainda percorrerá 22 quilômetros para chegar a seu posto favorito nessa estrada e descansar um pouco. Quantos quilômetros o separam do posto? Vamos pensar, armar a conta e efetuar. Número 4. Paulo tinha R$132 e gastou R$68 na compra de um tênis. Além disso, precisa pagar 35 que deve para a Gisele. Letra A. Depois de comprar o tênis, com quantos Paulo ficou? E letra B. Depois de pagar Gisele, faltou ou sobrou dinheiro? Quanto? Relação fundamental da subtração.
Considerando o que você observou nas atividades realizadas até aqui, podemos perceber que existe uma equivalência entre as operações de adição e subtração, que são operações inversas. Essa equivalência é chamada de relação fundamental da subtração. Então, essa é a relação. Minuendo menos o subtraindo é igual à diferença. Diferença mais o subtraindo é igual ao minuendo. Ou seja, adicionando a diferença ao subtraindo, obtemos o minuendo. Então, só lembrando que o primeiro número é o minuendo, o número de baixo é o subtraindo e o resultado é resto ou diferença, certo? Então, se nós adicionarmos a diferença, que é 3, com o subtraindo, que é 5, 5 mais 3 vai dar exatamente o minuendo, que é 8. A atividade número 5. Resolva as operações a seguir e depois confira os resultados usando a propriedade fundamental da subtração. Então, na letra A, vocês irão fazer 58.693 menos 14.966. E depois, vocês vão tirar a prova, né? Fazer a operação inversa, utilizar a relação fundamental da subtração. Como será? Vocês vão pegar o resto, a diferença, e vão somar com este valor aqui, tá? Vocês vão somar com este valor e vão verificar se o resultado vai ser igual a 58.693. Então, primeiro faz esta conta e depois soma a diferença com o subtraindo. Número 6. Resolva os problemas. Diogo completou 19 anos em 1997. Em que ano ele nasceu? Então, vocês vão ter que fazer uma conta de menos. Quem menos quem vocês farão? Letra B, Michele nasceu em 1987. Quando ela fez 25 anos? E agora? É mais ou menos. Exercício 7. Bruna nasceu em 2017. Quantos anos ela terá em 2034? E em que ano ela fará 50 anos? Reparem que aqui são duas contas para vocês fazerem. Exercício 8. Quanto vale esse triângulo nas operações a seguir? Então, nós temos que 471 mais um valor aqui vai ser igual a 875. Exercício 9. Em uma adição, uma parcela é 2.177 e a soma é 3.840. Qual é a outra parcela? Então, que número que foi somado com 2.177 para dar este valor aqui, 3.840? Número 10. Em uma subtração, o minuendo é 755 e a diferença é 383. Qual é o subtraendo? Exercício 11. As figuras a seguir são quadrados mágicos, nos quais a soma dos números nas colunas é igual à soma das linhas e à soma das diagonais. Nos 3 casos, preencha os números faltantes. Então, as linhas têm os mesmos valores, as colunas também têm a mesma soma e a diagonal seria isto daqui, olha, nós temos 2 diagonais, também tem a mesma soma. Então, esse exercício 11, vocês vão ter que pensar um pouquinho, calcular, fazer vários cálculos, lembrando que os números não podem se repetir. Então, olha, nesse primeiro quadrado, nós já temos o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Quem tá faltando? Tá faltando o número 7, o número 8
e o número 9, porque os números não se repetem. Então, é só vocês descobrirem em qual destes quadradinhos vai colocar cada um destes 3 números que estão restando. Propriedades da adição. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Comutar é sinônimo de trocar. Então, comutar é trocar. Trocar o quê? Por exemplo, 3 mais 4 dá 7. E se nós trocarmos 4 mais 3, vai dar 7 também. Então, a ordem das parcelas não altera a soma. Tanto faz fazermos 3 mais 4 ou 4 mais 3, que o resultado é o mesmo. Outra propriedade é a propriedade associativa. Uma soma de números naturais não se altera se associarmos as parcelas de formas distintas. Então, olhem aqui o exemplo. 3 mais 9 mais 15 é igual a 12, porque 3 mais 9 dá 12, e 12 mais 15 dá 27. Ou nós podemos fazer diferente. Primeiro, nós vamos somar o 9 com o 15. 9 com o 15 dá 24, e 24 mais 3 deu também 27. Então, foram associados os números de maneiras diferentes. Primeiro, somou o 3 e o 9, e depois somou o 15. E no segundo exemplo, primeiro somou o 9 mais 15 e depois somou o número 3. E o resultado deu o mesmo. A palavra neutro significa indiferente, por isso é indiferente somar ou não somar zero a qualquer número natural. O que seria isso? Isso é a propriedade da existência do elemento neutro. O elemento neutro é aquele que a gente soma e o resultado continua o mesmo, porque o elemento é neutro, já está falando, que no caso é o zero. Na adição de um número qualquer com zero, a soma é o próprio número. Nós temos aqui, olha, 23 mais 0 é igual a 23 mesmo. Atividade número 12. Que número natural deve ser colocado no lugar do triângulo? Então, nós temos que 27 mais 26 vai ser igual a 26 mais 27, não é? Na letra B, vamos analisar 14 mais 26 e mais 32. Aí, o 14, ele foi colocado aqui, e aqui mudou os valores, olha, 35. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar 26 mais 32. Vão somar este valor no cantinho do caderno de vocês, porque todos os sinais aqui são de mais, então, nós vamos somar. Depois que vocês somarem, vai dar um resultado. Vocês vão pegar este resultado e vão subtrair de 35. Por que de 35? Porque nós temos o 35 bem aqui, olha. Então, uma parcela é 35. Vai ser o valor que der aqui embaixo, tá? Não é aqui em cima, não. É o valor que der aqui embaixo. Vai ser o valor do triângulo. Número 13. Que número natural deve ser colocado no lugar do triângulo? Então, nós temos 27 mais 96 é igual a 28 mais quanto? A mesma coisa. Vocês vão ter que somar 27 mais 96. Vai dar um resultado aqui embaixo. Deste resultado, vocês vão fazer menos 28, porque o 28 vocês já têm lá. Aí, o que der aqui embaixo vai ser o valor do triângulo. Número 14. Calcule o valor da soma dos números naturais de 1 a 9, como indicado a seguir. Então, na letra A, vocês vão somar todos estes valores. Na letra B, associando duas a duas as parcelas dos extremos. Então, vocês vão somar 0 mais 9, 1 mais 8, 2 mais 7, 3 mais 6, 4 mais 5. E depois o resultado desses valores, vocês vão somar novamente. 15. Observe como foi feita a soma abaixo. Então, 842 mais 368.
800 mais 40 mais 2 mais 300 mais 60 e mais 8. Isso é igual a 1.100 mais 100 mais 10, que deu um total de 1.210. Então, eles fizeram a decomposição dos números, né, para estar somando. Utilizando o mesmo tipo de decomposição, faça as somas a seguir. Então, nós temos 963. Vocês vão fazer 900 mais 60 mais 3, mais 400, mais 40 e mais 7. Agora, o exercício 16. Calcule mentalmente 6.525 mais 2.175. 17. Resolva mentalmente os problemas a seguir. Letra A. Uma padaria recebeu uma encomenda de 250 pãezinhos. Já estão prontos 120. Quantos ainda faltam ser feitos? Então, são probleminhas simples que vocês vão tentar resolver mentalmente. Agora, nós vamos ver expressões numéricas envolvendo a adição e a subtração. Chamamos de expressão numérica toda expressão matemática que envolve números e operações. Podemos utilizar expressões numéricas para traduzir e resolver diversas situações, problemas do nosso dia a dia. Atividades número 18. Leia com atenção cada situação apresentada e analise como uma aluna traduziu e resolveu cada uma delas. Depois, explique em cada linha os passos seguidos. Letra A. Pedro tinha 80 folhas de seu fichário. Ele tirou 36 dessas folhas que já estavam escritas e colocou outras 32 em branco. Quantas folhas tem o fichário de Pedro agora? Então, 80 menos 36 mais 32. E aqui nós temos 44 mais 32. Então, vamos pensar e calcular. Leiam e façam também a letra B. Número 19. Após a análise que você fez na atividade anterior, responda. Numa expressão que envolve apenas adições e subtrações, em que ordem devemos resolver essas operações? Número 20. Calcule o valor de cada expressão a seguir. Então, nós temos várias expressões aí. Na letra A, vocês vão calcular 49 menos 28, o resultado mais 9. E assim vocês fazem todos os itens. Em algumas expressões numéricas, é necessário agrupar as operações que devem ser feitas primeiro. Nesses casos, usamos os sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. E os resolvemos da seguinte ordem. Então, a primeira coisa a ser resolvida são os parênteses. O segundo são os colchetes. E em terceiro e por último são as chaves. Número 21. Analise cada expressão abaixo, resolvida por Henrique, e explique em cada linha os passos seguidos por ele. Então, aqui na letra A, nós temos 41 menos, abre colchete, 27 menos. Entre parênteses, nós temos 4 mais 8. Então, o Henrique, como ele fez? Ele copiou o 41, copiou o colchete, o 27 e o menos. E ele resolveu o 4 mais 8, que deu 12. Na linha de baixo, ele copiou o 41 novamente e ele resolveu o que estava dentro do colchete, que era 27 menos 12. O resultado deu 15. E, por final, ele fez 41 menos 15 e deu 26. Então, é isso que vocês têm que escrever nesta linha, o que ele foi fazendo. Então, ele copiou, ele resolveu primeiro o parênteses e assim por diante. Exercício 22. As expressões a seguir são formadas pelos mesmos números e os mesmos sinais de operações. Resolva as operações e analise os resultados.
Então, aqui, dos exercícios de A até a letra D, podem visualizar que nós temos os mesmos números, mas as operações são diferentes. Então, aqui na letra A, vocês vão fazer da maneira que aparece. 39 menos 23, o resultado menos 8 e o resultado que der mais 3. Na letra B, primeira coisa, vocês vão resolver o parênteses, fazendo 23 menos 28 e o resultado mais 3. E por último, o que deu aqui dentro do parênteses, vocês vão fazer 39 menos este resultado. Depois que vocês fizerem tudo, vocês vão analisar os resultados que deram e ver o que deu de igual ou diferente. Agora explique por que os resultados encontrados foram diferentes. Número 23. Abaixo temos algumas igualdades falsas. Acrescente só parênteses ou colchetes nessas igualdades, de modo que elas se tornem verdadeiras. Então, aqui na letra A, nós temos 20 menos 8 mais 7 igual a 5. Se nós fizermos 20 menos 8, vai dar 12. E 12 mais 7 não dá 5 nunca, né? Então, o que acontece? Nós precisamos colocar os parênteses ou colchete no lugar certo. Então, vamos pensar um pouquinho. Se nós colocarmos o colchete bem aqui, vai ficar assim, olha, 20 menos 8 mais 7. Aí, nós vamos fazer 8 mais 7 vai dar 15. E 20 menos 15 é igual a 5. Então, deu o valor que era preciso. Então, é isso que vocês terão que fazer. Terão que ver onde vocês podem colocar os parênteses, os colchetes e as chaves. Aqui está escrito errado. Exercício 24. Resolva as expressões. Então, na letra A, vocês têm 45 menos... Daí, entre parênteses, tem 7 mais 8 e depois tem menos 30. Primeira coisa é resolver o parênteses. Depois que resolver o parênteses, vai fazer 45 menos o valor que deu aqui. E depois, vocês vão pegar o valor que deu aqui e vão subtrair de 30. Número 25. Nessa atividade, as letras A, B, C, D, E e F devem representar algarismos diferentes. Substitua cada letra por um número de modo que se obtenha a maior soma possível. Letra B. Substitua cada letra por um algarismo diferente de 0, de modo que se obtenha a menor soma possível. ACE mais BDF. Então, uma dica para vocês. Por um algarismo, então são algarismos diferentes. E como quer a maior soma possível, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar os maiores algarismos. E quais são os maiores algarismos? São o 9, o 8, o 7, o 6, tá? Que eles estão em ordem decrescente. E depois... Então, vocês vão verificar quais desses algarismos vocês podem colocar no valor de cada letra para ter a maior soma. Por exemplo, no lugar do A, nós podemos colocar o 9. No lugar do C, nós podemos colocar o 8. No lugar do E, nós podemos colocar o 7. No lugar do B, nós vamos colocar o 6. No lugar do D, nós vamos colocar o... E no lugar do F. E depois é só somar. E daí, pensando da mesma forma na letra B, tem que pegar números diferentes de 0 e tem que ter a menor soma. Se eu quero a menor soma, quais são os algarismos que nós vamos usar? O 1, o 2, o 3, o 4, os menores, para colocar da letra A até a letra F. Então, para essa semana, vocês vão fazer até a página 31. Espero que vocês tenham entendido. E se precisar, é só me chamar.